Olá, eu sou a Soraya Oliveira Mazzaropi, sou advogada, especialista em leilões de imóveis, sou membro da Comissão Especial da OAB, de Leilões da OAB RJ e hoje a gente está aqui em mais um episódio do podcast da comissão. Mais uma vez eu quero agradecer a doutora Ana Tereza Basílio, presidente da OAB do Rio de Janeiro, pelo projeto desse podcast, que é um projeto maravilhoso, que tem permitido a gente trazer assuntos cada vez mais atuais e importantes na área dos leilões. Hoje a gente vai falar sobre as estratégias de desocupação dos imóveis nos leilões. E eu estou aqui com o Norberto Sartório. Norberto, obrigada pela sua presença e te dou a palavra para você se apresentar aqui para a nossa audiência. Meu nome é Norberto Sartório, sou advogado especialista em leilão de imóveis. Estou como membro da Comissão Especial de Leilões da OAB Rio e como secretário adjunto da Comissão de Direito Imobiliário da OAB da Barra da Tijuca. Muito feliz, Soraya, em poder contribuir um pouquinho para esse mercado e também para esse projeto maravilhoso. Eu que agradeço. Gente, hoje o assunto, Norberto, é desocupação, estratégias de desocupação nos leilões de imóveis, e a gente sabe que imóveis ocupados nos leilões é um dos maiores, se não o maior mito, a maior objeção de quem começa a procurar, de quem quer investir nos leilões de imóveis. E para piorar, recentemente a gente teve aquela notícia do arrematante que foi assassinado numa tentativa de desocupação do imóvel. Eu queria bater um papo aqui no início contigo, para a gente analisar de uma forma, óbvia, superficial, porque a gente não tem muitos dados do caso, mas ali, você acha que é um caso que acontece muito? Eu sei que não acontece, pelo menos nos meus casos, mas eu queria ter um pouco da sua visão de se, na sua experiência, esses casos acontecem muito, e se você pudesse falar qual teria sido, o que você faria diferente ali, para evitar, óbvio, uma tragédia como essa. Bom, primeiro, antes de mais nada, esse assunto traz um grande mito desse mercado, como você bem falou. Não tem uma exceção. Todos os clientes, todos os investidores, arrematantes... Todo mundo sempre fala em qualquer disso. nível intermediário, nível avançado, nível básico, iniciante. Quem nunca ouviu falar em leilão, a primeira pergunta que a gente recebe sempre é: e se o imóvel estiver ocupado? Por incrível que pareça, o cara não está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado com a ocupação. E para a gente que atua nesse mercado, a ocupação ela é só mais um procedimento, ela não é nada exorbitante que vai tirar a paz de quem trabalha ou de quem arremata. A ocupação é só mais uma etapa do processo, de todo o processo de arrematação. Então, nesse caso especificamente, desse óbito lamentável, eu enxergo uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros. Erros do proprietário do imóvel, antigo proprietário, erro do arrematante, que atropelou todos os processos possíveis e chegou com chaveiro. Imagina, decisão judicial, Imagina o cara chegar lá com chaveiro e imediatamente após a arrematação. Isso não existe. Não existe. Pra gente que tem essa experiência, isso não existe. Exatamente. Eu não indico, eu tenho certeza que o Norberto também não indica ninguém fazer isso. De maneira alguma. Acho que o primeiro passo é sempre fazer uma notificação extrajudicial. Então, você faz uma notificação extrajudicial, dá um prazo voluntário para sair. Dentro desse prazo, aí é já uma especialidade minha, que acredito que muitos colegas fazem. A gente tenta contato com a pessoa que está ocupando o imóvel, para entender também qual é o cenário daquela situação. E aí, diante dessa conversa, a gente vai verificar vai avaliar se entra com uma ação de emissão da posse, se entra com um pedido, se um leilão judicial, que nesse caso já pede o mandado de emissão na posse. De fato, foi uma sucessão de erros de ambos os lados. E do ocupante, e do executado, no caso, que perdeu o imóvel, também se atrapalhou todo porque acabou... Ex-prefeito da cidade, você imagina. É um cara entendido. A gente sabe que, se eu não estou enganado, o fato ocorreu no Mato Grosso do Sul, se eu não estou enganado. E aí é uma região um pouco complicada, porque existem umas culturas próprias, a pessoa costuma, numa área de muitas fazendas e tal, então a pessoa costuma ter armamento em casa, ainda que ilegalmente, mas nada disso vai justificar ele simplesmente olhar alguém na porta e sair dando tiro assim, à torta e à direita. E eu acho importante a gente deixar claro aqui, gente, que isso é um caso que foge completamente do normal, do que acontece nas desocupações, assim. Só de ter que parar caminhão, isso já é uma coisa que já foge da normalidade, O normal, o corriqueiro, é uma desocupação normal, faz contato ali com o ocupante, com o executado, a pessoa já sabe que vai perder o imóvel, já sabe que chega num ponto, não tenho como fugir disso, Até a gente estava falando um pouco antes aqui de começar, das nossas experiências, como tanto o Norberto quanto eu, como a gente já entrou em casos que a gente achava que ia ser muito complicado, e no final das contas foi super simples, a pessoa já sabe que vai perder, então,
não tem mistério, eu sempre falo, não deixem de entrar numa arrematação só por conta da ocupação do imóvel. Agora você trouxe um ponto importante, fugindo até do roteiro aqui, você trouxe um ponto importante que eu acho que é essencial nas desocupações, nas estratégias que a gente adota nas desocupações, no contato prévio, no momento certo, né, porque a gente sabe que para não atrapalhar muito ali a nossa estratégia, tem sempre um momento certo de fazer esse contato, nem muito antes e também nem demorar muito, mas no momento certo da gente fazer contato, é importante a gente até tentar identificar o perfil do ocupante, né? Porque esse caso aí que você falou que tem a cultura própria ali, realmente é um lugar que a gente já sabe que as pessoas normalmente têm arma, né? Era um ex-prefeito que já estava acostumado com aquele poder na cidade. Então, assim, exatamente. Isso tudo a gente leva para os clientes, né? A gente traça, eu já tive um caso até de uma arrematação que a gente desconfiava que o ocupante era envolvido com alguma coisa de tráfico, assim. Então, a gente já ficou mais, não teve problema, mas a gente já ficou mais alerta. Então, assim, isso eu acho importante. Você já teve alguma outra experiência de olhar e falar, olha, segura porque esse cara é meio esquisito? Diversas, mas uma chamou bastante atenção. Teve um imóvel que eu dei sinal vermelho para o cliente. Eu cheguei para o cliente e não aconselhei aquele imóvel. Ele é um investidor quanto mais. Ele já arrematou inúmeros imóveis comigo, ele faz investimento em outros mercados. E aí eu sei que ele vai arrematar outro imóvel. Então ele não é um cliente que eu precisa daquele, né? Não precisa daquele. E a gente tem uma gama, uma variedade de imóveis muito grande. Ele não tem todo dia, né, gente? Uma rotatividade muito grande, não só no Rio. Então, eu cheguei para ele e dei sinal vermelho. Por quê? O imóvel era um leilão extrajudicial da Caixa Econômica. A ex-mutuária devedora é uma advogada. Ela tinha entrado com a ação de anulação do leilão e discussão das cláusulas do contrato de financiamento contra a Caixa. Eu fiz a análise do processo. Os argumentos dela são plausíveis, embora a gente saiba que, né, esse é um tipo de ação que não vai evoluir muito para prejudicar a arrematação. Sim. Mas eu falei, olha, a gente pode ter problema para desocupar. Porque se ela resistir à saída, à desocupação, a gente pode ter um atraso na emissão na posse por conta do processo dela. A gente não sabe o que vai acontecer. Não que impossibilite, mas o atraso é dinheiro, né? E a gente, assim, o nosso objetivo é desocupar o quanto antes, né, para fazer o dinheiro girar do cliente. E aí o cliente virou para mim e falou assim, Norberto, eu gostei do imóvel, eu quero o imóvel. Eu falei, bom, assina o termo aqui, ó, de responsabilidade. Eu vou pra guerra com você. Eu falei assim mesmo para ele, falei, eu vou pra guerra com você. Mas que fique claro, eu não aconselhei esse imóvel. Né? Resumo da ópera, fizemos a arrematação, fiz contato com a síndica primeiro, perguntei à síndica se podia passar o contato da moradora, já sabendo que dificilmente passaria, mas deixei o meu para fazer contato. No mesmo dia, ela entrou em contato comigo. E eu me informando que, não, doutor, pode ficar tranquilo que eu vou desocupar o imóvel em uma semana. Olha, viu? Eu peguei essa informação, eu confesso que eu não sabia se eu dava essa informação pro cliente ou não. Porque você ficou com medo de dar alguma coisa errada. E quando eu informei, a primeira coisa que ele pensou, que ele falou para mim, foi exatamente assim, ó. Eu te falei que ia ser tranquilo. Aí esse é aquele cliente que vai achar que sempre vai ser assim, nunca vai dar problema e isso aí, né? E a gente tem problema em todos os negócios, né, cara? Esse é mais um negócio. É como abrir um restaurante. Você vai ter vários tipos de percalços ali no meio do caminho. E acontece. Não tem nada, não tem almoço de graça para ninguém. Não tem moleza para ninguém. A verdade é essa. Eu costumo sempre falar para os meus clientes, e até nas minhas arrematações, eu costumo sempre... Eu não olho como um sinal vermelho. Eu acho que assim, a gente tem que, óbvio, tem que criticar, são os críticos, mas assim, de um modo geral, o importante é você ter uma previsibilidade. Então assim, se a gente consegue estimar, ainda que seja uma estimativa ruim, mas se a gente tiver uma previsibilidade, né? Olha, esse caso aqui, eu acho que é uma série de fatores, né? Sim. Considerar o tempo que vai ter, num caso de um processo, o tempo de despacho, quanto tempo demora o andamento do processo, as possíveis impugnações, o que pode acontecer. E isso não é que vá ser um impedimento, mas diante de todo esse cenário, faz sentido ou não faz sentido? Exatamente. Faz sentido insistir em um imóvel, numa gama de infinitas possibilidades? Ou é melhor deixar esse aí, porque vai ter outro? Então, assim, eu acho que o mais importante nesses casos, né, na desocupação, é a gente conseguir estimar o tempo. Nesse caso aí você fez uma estimativa conservadora, né? Sim, assim, sinal vermelho. Sim, porque o cliente tem um perfil conservador. Eu tento sempre também fazer essa relação. Sim. Né? Eu vejo todo esse aspecto que você acabou de dizer e faço uma correlação com o perfil do cliente. Se o cliente tem um perfil de tranquilidade com esse aspecto de tempo, eu iria dar sinal ok para ele. Porque a ação de anulação, a gente sabe que vai acabar em perdas e danos. Se ela ganhar, o que não é comum, se ela ganhar a ação, o banco indeniza ela e está tudo certo. Mas o problema é a morosidade, né? Do exatamente. É conseguir exatamente. Né, finalizar isso tudo, e o banco só paga depois que tiver
tudo decidido, não couber mais recurso, né? Então, assim, realmente, eu acho que a palavra é previsibilidade. É você saber onde você está pisando, né? Aí a gente falou aqui de leilão extrajudicial, falou de leilão judicial. Você acha, nas estratégias, quando o cliente chega para você, aquela pergunta que a gente sempre, né, recebe, você, para desocupar, você prefere um judicial ou um extrajudicial? Eu prefiro o judicial, tá? Confesso, porque eu sou advogada, eu prefiro a desocupação no judicial. Mas você? O judicial, a gente já tem uma certa segurança jurídica. Que vai ter a decisão, vai ter. Foi o juiz que mandou leiloar. Isso aí. Ele já vai entregar a posse. Ele vai entregar o mandado de admissão na posse. A gente não tem dúvida quanto a isso, a não ser que haja um vício formal ali enorme. Mas ele vai entregar. E o executado já sabe de todos os acontecimentos. Há muito tempo, né? Há muito tempo, desde a citação, da execução. Já teve a oportunidade de brigar no processo, já teve a oportunidade de impugnar, já sabe. Então a gente já tem aquela... Exato. Então no judicial você tem uma maior segurança jurídica de que vai receber a posse do imóvel, enquanto que no extra é um passinho meio que obscuro. Mas em contrapartida, no extrajudicial, você também tem aquele lance de poder lidar diretamente com o ocupante e entender a real necessidade dele. Porque se a pessoa teve o imóvel dela leiloado, está perdendo o imóvel dela, porque de fato ela está passando por uma crise financeira. Então muitas vezes, eu já peguei muitos casos em que a pessoa não tinha nada, nem para se mexer. Eu já tive que, o investidor, né, no caso, o cliente já teve que pagar a instalação de tela de gato para uma cliente, para você ter uma ideia, para uma ocupante, para ela poder se mudar e levar os gatos dela. Quanto custa a tela de gato? Faz o orçamento. A gente, na verdade, busca um entendimento da necessidade daquele ocupante para poder... para poder ajudar ele a sair, essa é a verdade. Então, quando você pergunta assim, o que você prefere, um ou outro? Na verdade, assim, eu acho as duas formas tranquilas, não tem, eu não tenho uma preferência, de fato, não tenho uma preferência. Mas um é bom num ponto e o outro é bom no outro ponto. Eu falei mais do extrajudicial, né, do judicial nessa questão mesmo da desocupação, justamente pelo que você falou, assim, que eu confesso que eu fico me sinto mais segura de saber ali onde a gente está pisando. Porque a gente sabe, né, que tem ocupante que é... E dependendo do juiz, você já fala assim, com esse vai ser tranquilo. E às vezes o juiz já deixa até a cama forradinha, né, pra você, e você já sabe que, aqui vai ser tranquilo. Agora, falando especificamente das estratégias, você falou até, você já trouxe que você faz a notificação extrajudicial, depois você faz o contato. Você vê necessidade, eu não vejo, mas você vê necessidade de fazer um contato nos casos de judicial? Você espera a decisão do juiz? Não, é essencial que se faça contato, no meu ponto de vista. Porque a maioria das desocupações, eu consigo encurtar o prazo no acordo. No acordo, mesmo no judicial? Mesmo no judicial, porque, embora no judicial você tenha que primeiro atravessar lá o advogado, né? Tem que primeiro fazer um contato com o advogado, pedir uma permissão, marcar junto com o advogado, né? Do cliente, do ocupante. Então, a gente consegue sempre uma redução de tempo. Em diversos casos, eu já consegui informar no processo que já houve a desocupação e que o juiz poderia revogar lá o mandado de admissão na posse. Que já estava tudo certo. Que já estava tudo certo, exatamente. Entendi. Aí tem isso, aí você faz essa negociação, é bom também, né, a gente sempre falar disso, de ver a necessidade do ocupante para a gente conseguir chegar num denominador comum. Mas, além disso, tirando essas estratégias, o que você diria é isso, é tentar olhar o outro lado, tentar fazer uma negociação para encurtar esse tempo, certo? Exatamente, é sempre tentar entender a necessidade do ocupante. Não é uma questão de sair liberando dinheiro a qualquer torto e a direito, por exemplo. Você entende a necessidade real dele e tenta ajudar com o menor valor possível, porque você está defendendo os interesses do seu investidor lá, do seu cliente. Então, se ele está precisando de um frete, se ele está precisando de algum auxílio na próxima locação, já teve casos do cliente pagar uma caução de locação num outro ambiente. E qual é o meu parâmetro? O meu parâmetro seria as custas de uma ação de emissão na posse. Isso, é verdade. Então, quanto é que custaria uma ação de emissão na posse? Olha, custas básicas aí a partir de R$3.000 no judiciário. Então tem esse parâmetro. Eu sempre digo para os investidores, até uns R$4.000 vale a pena você tentar ajudar o cara. Para fazer logo, né? Para fazer logo, exatamente. E aí, notifica, tenta fazer um contato, já com a notificação em curso, porque para ele entender que não é, né, que é um negócio sério. E dependendo de como você é recebido, aí você vai partir para emissão forçada ou não. E tem sempre aquela negociaçãozinha da taxa de ocupação, né? Isso é carta na manga. Aí a gente já chega, né? Taxa de ocupação 1% ao mês sobre o valor do imóvel, não é da arrematação não. Exatamente. Do imóvel. Então, o ocupante ele já está acumulando uma dívida além da que ele deve. Ele já deve ao banco, ele já deve ao processo judicial e ele está acumulando uma dívida nova. Então, isso é uma carta na manga para negociação. Um ponto de negociação, né? Exatamente.
Agora, vamos falar aqui de um ponto que é muito ainda... que tem gente que fala que é uma coisa e é outra. Ação cabível. Polêmicas. Qual é a ação cabível da desocupação? Vamos lá. Isso é uma agora polêmica. Vamos começar o fight. Isso é uma polêmica. Eu conheço colegas e amigos, inclusive, advogados, que fazem reintegração de posse, porque assim a lei de alienação fiduciária diz no seu texto que cabe a alienação, cabe a reintegração de posse. E a grande maioria, assim como eu... Eu também, sou do time da emissão. Nós somos do time da emissão na posse. Aí. Por quê? Porque o arrematante nunca teve a posse. Ele não pode ser reintegrado de uma coisa que ele nunca teve. Isso para mim é óbvio. Eu imagino o que o legislador quis dizer com a lei, né? Com a legislação, porque ali para um entendimento de que o banco teria uma posse precária, indireta, porque tem a gravação lá da alienação fiduciária, mas o arrematante não. E o arrematante não é o banco. O arrematante não é o banco, é uma figura nova que está surgindo ali na relação. Então ele nunca teve a posse. Se ele nunca teve a posse, ele vai ser emitido. É verdade. Ele não vai ser reintegrado. Eu sou dessa linha também. E vou te falar que os casos que eu já tive, não foi um caso meu, mas eu já fui auxiliar um colega que ele entrou com reintegração e o tribunal disse que não era ação cabível. Tá? Então, assim, eu acho que é mais fácil a gente entrar com uma ação de emissão na posse. Nunca tive problema em entrar com uma ação de emissão na posse. Tem mais um tempero nesse assunto. Pois é, mas assim, o próprio tribunal. Eu fui lá, ele até pediu um auxílio para eu ir lá despachar, porque ele não é daqui do Rio, estava aqui no TJ, e eu fui despachar com ele e o tribunal dizendo que entendia que não era ação de reintegração, e sim uma ação de emissão, justamente porque ele nunca teve a posse. E aí, eu nem lembro qual foi o desfecho, porque eu não acompanhei depois. Posso botar mais uma pimenta nesse assunto? Claro. Ação de despejo. Ainda tem isso, é verdade. Eu nunca tive que entrar, sabia? Graças a Deus eu também não. Nunca tive que entrar. Mas já vi casos. Mas nos casos em que há, tanto no edital, a previsão de que existe um locatário, principalmente nos imóveis comerciais, e o contrato de locação está averbado na matrícula, é perigoso você não pensar na ação de despejo, na denúncia do contrato para desocupar e ação de despejo. Porque já tem algumas decisões enveredando para esse lado. Né? Eu nunca fiz. Também não. Mas já peguei casos de imóveis locados, mas consegui resolver ali no acordo, muitas vezes, ou com a própria emissão, porque era uma situação diferente. O edital não falava na locação, embora dissesse que tinha ocupação, e nem havia contrato de locação averbado na matrícula. Então, eu desconheço. Se não está, eu desconheço. Se não está registrado, eu desconheço. Então, eu fiz a emissão, deu tudo certo. Mas quando tem esses fatores envolvidos, é bem perigoso, se não pensar no despejo. É muito assunto, né, que a gente tem para falar de desocupação dos imóveis. A gente está chegando aqui no final. Uma hora e meia, tranquilo. A gente vai precisar de um outro podcast para falar sobre dos imóveis locados, porque eu lembrei de um caso aqui, mas não vai dar para falar porque está acabando aqui. Norberto, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, da nossa comissão. Acho que foi bem esclarecedor. É um tema que tem muito pano para manga. A gente sempre tem assuntos para falar sobre a desocupação, porque realmente é um mito e é uma grande objeção de quem quer começar a arrematar imóveis nos leilões. E quero agradecer mais uma vez a doutora Ana Tereza Basílio pela oportunidade e dou a palavra para você fazer seu final aqui, o grande final. Eu que agradeço, viu, Soraya? Foi um prazer enorme participar, fazer uns agradecimentos às nossas presidentes, né? Tanto a doutora Ana Tereza Basílio quanto a Juliana Sevidanes, né, Araújo, que é a nossa presidente da Comissão Especial de Leilões. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço.